Não para Belém como é agora, mas para Belém como era antes, eu carregaria a sua meditação esta noite. Se você visitasse o local daquela antiga cidade de Judá como é atualmente, você encontraria pouco o suficiente para edificar seus corações. Cerca de 6 milhas ao sul de Jerusalém, na declividade de uma colina, fica uma pequena vila irregular, nunca em nenhum momento considerável, seja em sua extensão ou por causa da riqueza de seus habitantes. O único edifício digno de nota é um convento. Se sua fantasia pintasse, ao se aproximar, um pátio, um estábulo ou uma manjedoura, você ficaria profundamente desapontado em sua chegada. Decorações espalhafatosas são tudo que saudaria seus olhos, mais adaptadas para obliterar do que para preservar o interesse sagrado com o qual um cristão consideraria o lugar. Você pode andar sobre o piso de mármore de uma capela e contemplar paredes enfeitadas com imagens e cravejadas com bonecas fantásticas e outros enfeites que geralmente são encontrados em locais de culto papistas. Dentro de uma pequena gruta, você pode observar o local exato que a superstição designou para a natividade de Nosso Senhor. Ali, uma estrela, composta de prata e pedras preciosas, cercada por lâmpadas douradas, pode lembrá-lo, mas apenas como uma paródia da história simples dos evangelistas. Verdadeiramente, Belém sempre foi pequena, se não a menor, entre os milhares de Judá, e famosa apenas por suas associações históricas. Então, amados, vamos agora até Belém, como era, vamos, se possível, trazer a história maravilhosa daquele menino nascido, daquele filho dado, para os nossos próprios tempos. Imaginem o evento ocorrendo agora mesmo. Tentarei pintar o quadro para vocês com cores vivas, para que possam apreender novamente a grande verdade, e fiquem impressionados, como deveriam, com os fatos relativos ao nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Proponho agora fazer uma visita a Belém, e quero 5 companheiros para tornar a visita instrutiva. Então, eu teria, primeiro, um judeu idoso, depois, um gentil antigo, então, um pecador convicto, então, um jovem crente, e, por último, um cristão avançado. Seus comentários dificilmente deixarão de nos agradar e nos beneficiar. Depois, eu gostaria de levar uma família inteira à manjedoura, deixá-los todos olharem para o divino infante, e ouvir o que cada um tem a dizer sobre ele. Para começar, então, eu iria a Belém com um judeu idosos. Vamos, meu venerável irmão de barba longa, tu és um israelita, de fato, pois teu nome é Simeão. Tu vês o bebê envolto em panos, deitado em uma manjedoura? Sim, ele vê, e, dominado pela visão, ele aperta a criança em seus braços e exclama: Senhor, agora deixas teu servo partir em paz, segundo a tua palavra, pois meus olhos viram a tua salvação. Aqui, diz este fiel filho de Abraão, está o cumprimento de 1000 profecias e promessas, a esperança, a expectativa e a alegria da minha nobre ancestralidade. Aqui está o antítipo de todos aqueles símbolos místicos e ofertas típicas ordenadas nas leis de Moisés. Tu, ó Filho do Altíssimo, és a semente prometida de Abraão, o Siló cuja vinda Jacó predisse, o filho maior do grande Davi e o rei legítimo de Israel. Nossos profetas anunciaram tua vinda em cada página profética. Nossos bardos competiam entre si para cantar teu louvor nas mais doces estrofes. E agora, ó hora feliz, esses pobres olhos turvos saúdam tua bela forma. É o bastante mais do que o bastante, ó Deus, não peço que eu possa viver mais na terra. Assim fala o velho judeu, e, enquanto ele fala, noto o sorriso arrebatador que ilumina cada traço de seu rosto, e ouço os tons profundos e suaves de sua voz trêmula. Enquanto ele olha para o terno bebê, ouço citar as palavras de Isaías: ele crescerá diante dele como uma planta tenra, e então, enquanto ele olha de relance para a Virgem Mãe, descendente da casa real de Davi, ele rapidamente olha de volta para o bebê sem pecado, e diz: uma raiz de uma terra seca. Ah Deus, venerável judeu, tua conversa soa docemente em meus ouvidos, que em breve amanheça o dia em que todos os teus irmãos retornarão à sua terra natal e lá confessarão nosso Jesus como seu Messias e seu Rei. Meu próximo companheiro será um antigo gentio. Ele é um homem inteligente. Não me faça perguntas sobre seu credo. Profundamente versado nas obras de Deus da natureza, ele tem luz cintilante e bruxuleante o suficiente para detectar a escuridão moral pela qual está cercado, embora a verdade do Evangelho ainda não tenha encontrado uma entrada em seu coração.
Chame de cético, do ponto de vista pagão, se quiser, mas sua perversão não é intencional do coração, é antes aquele estado de transição da mente em que falsas esperanças são rejeitadas, mas a verdadeira esperança ainda não foi adotada. Este irmão gentio está hospedado em Jerusalém, e caminhamos e conversamos juntos enquanto dobramos nossos passos em direção a Belém. Ele me contou o prazer que sente em ler as escrituras judaicas e como muitas vezes ansiou pelo amanhecer daquele dia que seus videntes predizem. Agora entramos na casa, uma estrela brilha intensamente no céu e paira sobre o estábulo. Olhamos para a criança, e meu camarada exclama em êxtase: uma luz para iluminar os gentios. Belo filho da promessa, diz ele, teu nascimento será uma alegria para todos os povos. Príncipe da paz, teu será um reinado pacífico. Reis trarão presentes a ti, todas as nações te servirão. Os pobres se alegrarão em teu advento, pois justiça será feita a eles por ti, e os opressores tremerão em tua vinda, pois o julgamento sobre eles será pronunciado por teus lábios. Então ele falou docemente das esperanças que floresceram naquela câmara de parto. Ele parecia como se, naquela mesma hora, visse a aplicação de muitas promessas antigas, com a letra da qual ele já estava familiarizado, a maravilhosa criança que ele viu ali. Foi revigorante ouvir aquele gentil citar, do profeta evangélico, palavras como estas: o lobo também morará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito, e o bezerro, e o leão novo, e o acasalamento juntos, e uma criança pequena os guiará. Ao me despedir deste amigo, você deve me permitir oferecer uma ou duas de minhas próprias reflexões. Quando Deus, em sua ira, escondeu seu rosto da casa de Jacó, ele levantou a luz de seu semblante sobre os gentios. Quando a terra frutífera se tornou um deserto, o deserto, ao mesmo tempo, começou a florescer como o jardim do Senhor. Moisés havia antecipado ambos os eventos, e os profetas inspirados previram um tanto quanto o outro. O coração que o povo judeu tornou grosseiro, o peso de seus olhos e a estupidez de seus carros não são mais impressionantes, como um cumprimento exato do julgamento divino, do que a extrema suscetibilidade da mente gentia em receber a evidência da messianidade de Nosso Senhor e abraçar seu evangelho. Assim Jeová havia dito, 1500 anos antes: eu os moverei ao ciúme com aqueles que não são um povo, eu os provocarei à ira com uma nação tola. Não se maravilhe, então, mas admire a crise na história quando Paulo e Barnabé foram comissionados a dizer aos judeus que rejeitaram o evangelho: eis que nos voltamos para os gentios. Consultei o mapa e olhei, com intensa emoção, para a rota que Paulo e Barnabé tomaram em sua primeira viagem missionária. Antioquia, a cidade de onde partiram, está situada diretamente ao norte de Jerusalém, e lá, em proporções não muito desiguais, eles puderam encontrar judeus e gentios. Primeiro ao judeu, estava de acordo com a injunção divina, e, com sua própria nação rejeitando a graça de Deus, eis que eles se voltaram para os gentios, com um resultado imediatamente seguinte que os alegrou muito, pois os gentios ouviram com alegria e glorificaram a palavra do Senhor. Ao acompanhar as várias jornadas do apóstolo Paulo, você verá que seu curso foi sempre para o norte, ou melhor, na direção noroeste, e assim as novas do Evangelho viajaram até que a Igreja dos Redimidos encontrou um ponto central em nossa ilha altamente favorecida. Acho que ouço alguns de vocês dizerem: não somos antiquários o suficiente para apreciar a companhia de seus dois veneráveis companheiros. Bem, então, amados, os três que se seguem serão escolhidos entre vocês, e pode ser que vocês descubram seus próprios pensamentos expressos nos esboços que estou prestes a adicionar. O próximo na ordem é o pecador despertado. Venha aqui, minha irmã, estou feliz em vê-la, e terei muito prazer em sua companhia em Belém. Por que você começa a voltar? Não tenha medo, não há nada para aterrorizá-la aqui. Entre, entre. Com apreensão trêmula, minha irmã avança para o berço áspero, onde a criança jovem está. Ela parece temerosa de se alegrar, e está além da medida surpresa consigo mesma por não desmaiar. Ela me diz: e este é, Senhor, real e verdadeiramente o grande mistério da piedade? Eu, naquela manjedoura, contemplo Deus manifestado na carne? Eu esperava ver algo muito diferente. Olhando para o rosto dela, percebi claramente que ela mal conseguia acreditar de alegria. Uma visitante humilde, mas não desinteressante, do local de nascimento do meu Senhor é esta trêmula penitente.
Eu gostaria de ter muitos como ela fora desta congregação esta noite. Você veria como o mistério é dissolvido na misericórdia. Nenhuma espada flamejante, virando para todos os lados, obstrui sua entrada, nenhum bilhete de admissão é exigido por um criado mal-humorado na porta, nenhum favor é mostrado à posição ou título. Você pode entrar livremente para ver o mais nobre filho de mulher nascido no berço mais humilde onde uma criança já se aninhou. Nenhuma tiara visível de luz circunda sua testa. Humilde demais, eu lhe asseguro, para a fantasia do poeta descrever, ou o lápis do artista esboçar, como o filho de um homem pobre, ele é envolto em panos e embalado em uma manjedoura. É preciso fé para acreditar no que o olho do sentido nunca poderia discernir enquanto você olha para o príncipe da vida em tal aparência humilde. Meu quarto companheiro é um jovem crente. Bem, meu irmão, você e eu muitas vezes tivemos doce comunhão juntos sobre as coisas do reino. Vamos agora até Belém, e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. Eu noto a alegria sagrada do semblante do meu jovem amigo enquanto ele se aproxima do mistério encarnado. Muitas vezes eu o ouvi discutindo curiosas sutilezas doutrinárias, mas agora, com calma de espírito, ele olha para o rosto da criança divina, e diz: a verdade brotou da terra, pois uma mulher deu à luz seu filho, e a justiça olhou do céu, pois Deus, de uma verdade, revelou-se naquele bebê. Ele olha tão melancolicamente para a criança, como se uma nova fonte de santa gratidão tivesse sido aberta em seu coração. Nenhuma visão, nenhuma imaginação, nenhum mito aqui, ele diz, mas um, real participante de nossa carne e sangue. Ele não assumiu a natureza dos anjos, mas a semente de Abraão. O céu e a terra se uniram para nos tornar abençoados. Poder e fraqueza deram as mãos aqui. Ele faz uma pausa para adorar, então fala novamente. Em que pequeno, fraco e esbelto tabernáculo tu, ó glorioso Deus, agora te dignas habitar. Certamente, misericórdia e verdade se encontraram aqui, retidão e paz se beijaram. Ó Jesus, Salvador, tu és a própria misericórdia, a terna misericórdia do nosso Deus está incorporada em ti. Tu és a verdade, a própria verdade que os profetas ansiavam por ver, e na qual os anjos desejam olhar, a verdade que minha alma tanto buscou, mas nunca encontrou até que eu visse teu rosto. Uma vez eu pensei que a verdade estava escondida em algum tratado profundo, ou em algum livro erudito, mas agora eu sei que ela é revelada em ti, ó Jesus, meu parente, mas igual ao teu Pai. E, doce bebê, tu também és justiça, a única justiça que Deus pode aceitar. Que condescendência, mas que paciência! Ah, querida criança, quão quieto tu jazes! Eu me pergunto que, consciente do teu poder divino, tu podes suportar assim as horas cansativas e prolongadas da infância com uma humildade tão estranha, tão rara. Acho que se tu tivesses ficado ao meu lado e cuidado de mim, na minha fraqueza infantil, isso teria sido um serviço que eu poderia muito bem admirar, mas é além do esforço máximo da imaginação perceber o que deve ser para te ser tão fraco, tão desamparado, precisando assim ser alimentado e servido por uma mãe terrena. Para o Deus maravilhoso, poderoso, curvar-se assim, é a humildade profunda. Assim falou o jovem crente, e gostei muito do seu discurso, pois vi nele como a fé pode operar pelo amor, e como o fim da controvérsia e do argumento é alcançado em Belém, pois sem controvérsia, grande é o mistério da piedade, Deus se manifestou na carne. Agora irei a Belém com um cristão avançado, como Paulo, o velho, ou João, o teólogo, ou melhor, com alguém que eu possa encontrar no círculo dos membros da minha própria igreja. Calmo, pacífico e benigno, ele parece como se seu treinamento na escola de Cristo e a sagrada unção do Espírito Santo o tivessem tornado como uma criança, à medida que seu caráter está amadurecendo e sua aptidão para o reino dos céus está se tornando mais aparente. Lágrimas brilhavam nos olhos do velho enquanto ele olhava com carinho expressivo para aquele infantil dos dias eternos. Ele não falava muito, e o que ele disse não era exatamente como o que qualquer um dos meus outros companheiros havia falado. Era a sua maneira de citar frases curtas, com grande exatidão, da palavra de Deus. Ele as pronunciava lentamente, ponderava profundamente, e havia muita unção espiritual no sotaque com que ele falava. Mencionarei apenas algumas das frases proveitosas que ele proferiu. Primeiro ele disse: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu,
Asterisco Filho do Homem que está no céu asterisco, e ele realmente pareceu ver mais naquela passagem do que eu já tinha visto ali, Jesus, o Filho do Homem, no céu, mesmo enquanto estava na terra. Não, ele olhou para a criança e disse, ele estava no princípio com Deus. Depois disso, ele proferiu estas 3 frases curtas em sucessão, no princípio era o Verbo, todas as coisas foram feitas por ele, e o Verbo se fez carne. Lê olhou como se percebesse o grande mistério que era que nosso Senhor Jesus primeiro fez todas as coisas, e depois ele mesmo foi feito carne. Então ele reverentemente dobrou o joelho, juntou as mãos e exclamou, o presente do meu Pai, eis que tipo de amor! Ao nos retirarmos daquela manjedoura e estábulo, aquele velho cristão coloca a mão no meu ombro e diz, jovem, estive muitas vezes em Belém, era um lugar muito amado por mim antes de você nascer, e uma doce lição aprendi lá que gostaria de passar para você. O infinito se tornou finito, o Todo-Poderoso consentiu em se tornar fraco, ele, que sustentou todas as coisas pela palavra de seu poder, voluntariamente se tornou desamparado, ele, que falou todos os mundos à existência, renunciou por um tempo até mesmo ao poder da fala. Em todas essas coisas, ele cumpriu a vontade de seu Pai, então não tenha medo, nem se surpreenda com qualquer espanto, se você for tratado da mesma maneira, pois seu Pai também é seu Pai. Tu, que te deleitaste nos antigos assentamentos da aliança eterna, ainda podes ter que depender fracamente das misericórdias da hora. Tu te apoiaste no peito do teu Salvador em sua mesa, mas tu podes estar tão fraco que deves confiar na amamentação de uma mulher. Tua língua foi tocada como com uma brasa do altar celestial, mas teus lábios podem ainda estar selados como os de uma criança. Se tu afundares ainda mais na humilhação, nunca alcançarás a profundidade a qual Jesus desceu neste único ato de sua condescendência. Verdade, verdade, eu respondi, meu jovem irmão insinuou a maravilhosa condescendência do Filho de Deus, você me explicou isso mais completamente. Assim, então, amados, eu me esforcei para levar a cabo o meu propósito de ir a Belém com 5 companheiros separados, todos pessoas representativas. Infelizmente, alguns de vocês não são representados por nenhum desses personagens. Não vos importa isto, todos vós que passais pelo caminho? Não vos importais com esta bendita natividade que marcou antigamente a plenitude dos tempos? Se morrerdes sem o conhecimento deste mistério, vossas vidas serão de fato um vazio assustador, e vossa porção eterna será verdadeiramente terrível. Dê-me sua atenção sincera, um pouco mais, enquanto tento mudar a linha de meditação. Pode agradar a Deus que, enquanto tento conduzir uma família inteira a Belém, alguns corações, que até agora resistiram a todos os meus apelos, ainda possam se render ao Senhor Jesus Cristo. Uma imagem familiar servirá ao meu propósito. Imagine que está à noite do dia de Natal, e que um pai cristão tem toda a sua casa reunida com ele ao redor do fogo. Desejoso de misturar instrução com prazer, ele propõe que o nascimento de Cristo seja o assunto da conversa deles, que cada uma das crianças diga algo sobre isso, e ele pregue um breve sermão sobre cada uma de suas observações. Ele chama Mary, sua serva, para a sala, e quando todos estão confortavelmente sentados, eles começam. Após um simples esboço dos fatos, o pai se volta para seu filho mais novo e pergunta: "O que você tem a dizer, Willie?" O garotinho, que tem idade suficiente para ir à escola dominical, repete 2 versos que aprendeu a cantar lá. Muitos de vocês, sem dúvida, os conhecem. Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, uma vez se tornou uma criança como eu. Bom, meu querido, diz o pai, uma vez se tornou uma criança como eu. Sim, Jesus nasceu no mundo como outros pequenos bebês nascem. Ele era tão pequeno, tão delicado, tão fraco, quanto outras crianças, e precisava ser amamentado como elas. Deus Todo-Poderoso se tornou um homem, um bebê como os outros vistos, tão pequeno em tamanho e fraco de estrutura, como os bebês sempre foram. Dali ele cresceu como uma criança dócil, por graus justos e devidos, e então se tornou uma criança maior, e sentou-se nos joelhos de Maria. A princípio retido por falta de força, com o tempo ele correu sozinho, então cresceu um menino, um rapaz, por fim, um jovem, por fim, um homem. É errado desenhar figuras do pequeno Jesus e então dizer que elas são como ele. Idólatras perversos fazem isso. Mas devemos pensar em Jesus Cristo como feito em todas as coisas semelhante a seus irmãos.
Nunca houve uma coisa em que ele não fosse como nós, exceto que ele não tinha pecado. Ele costumava comer, beber, dormir, acordar, rir, chorar e acariciar sua mãe, assim como outras crianças fazem. Então é bem correto você, Willie, dizer, uma vez se tornou uma criança como eu. Agora, John, disse o pai, dirigindo-se a um rapaz um pouco mais velho, o que você tem a dizer? Bem, pai, disse John, se Jesus Cristo fosse como nós em algumas coisas, eu não acho que ele poderia ter tido tantos confortos quanto nós temos, nem um berçário tão bom, nem uma cama tão aconchegante. Ele não era perturbado pelos cavalos, vacas e camelôs? Parece-me chocante que ele tivesse que viver em um estábulo. Essa é uma observação muito apropriada, John, disse seu pai. Todos nós deveríamos pensar em como nosso bendito Senhor lançou sua sorte com os pobres. Quando aqueles sábios vieram do Oriente, ouso dizer que ficaram surpresos, a princípio, ao descobrir que Jesus era filho de um homem pobre. Ainda assim, eles se prostraram e o adoraram, e abriram seu tesouro, e lhe apresentaram presentes muito caros: ouro, incenso e mirra. Ah! Quando o Filho de Deus fez aquela grande curva do céu para a terra, ele passou pelos palácios brilhantes dos reis, e pelos salões de mármore dos ricos e nobres, e fixou residência nos alojamentos da pobreza. Ainda assim, ele nasceu rei dos judeus. Agora, John, você já leu sobre uma criança nascer rei antes? Claro que nunca leu. Crianças nasceram príncipes e herdeiros de um trono, mas ninguém além de Jesus nasceu rei. A pobreza das circunstâncias do nosso Salvador é como um contraste que destaca a gloriosa dignidade de sua pessoa. Vocês leram sobre bons reis, como Davi, Ezequias e Josias. No entanto, se eles não tivessem sido reis, nunca teríamos ouvido falar deles, mas foi bem diferente com Jesus Cristo. Ele possuía mais verdadeira grandeza em um estábulo do que qualquer outro rei já possuiu em um palácio, mas não imagine que foi apenas em sua infância que Jesus foi o parente dos pobres. Quando ele cresceu e se tornou um homem, ele disse: as raposas têm tocas, e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Vocês sabem, meus filhos, que nossos confortos foram comprados às custas de seus sofrimentos. Ele se tornou pobre para que nós, por meio de sua pobreza, pudéssemos ser ricos. Devemos, portanto, agradecer e louvar o bendito Jesus toda vez que nos lembrarmos de quão pior ele estava neste mundo do que nós. Agora é a sua vez, disse o pai, enquanto olhava para sua filhinha, uma menina inteligente, que estava apenas começando a ajudar a mãe no cumprimento de suas tarefas domésticas diárias. Pobre menina, ela modestamente abaixou a cabeça, pois se lembrou, naquele momento, de quão frequentemente pequenos atos de descuido a expuseram a ternas, mas fiéis repreensões de seus pais. Por fim, ela disse: ó, pai, quão bom Jesus Cristo foi! Ele nunca fez nada de errado. Muito verdade, meu amor, respondeu o pai. É um doce assunto para a meditação que você sugere. Sua natureza era sem pecado, seus pensamentos eram puros, seu coração era transparente e todas as suas ações justas e corretas. Você leu sobre os cordeiros, que Moisés na lei ordenou aos judeus que oferecessem em sacrifício a Deus. Todos eles deveriam ser sem mancha ou defeito, e se houvesse uma mancha de impureza na criança que nasceu de Maria, ele nunca poderia ter sido nosso Salvador. Às vezes, pensamos pensamentos perversos, e ninguém sabe disso, exceto Deus, e, às vezes, fazemos o que é mal, mas não somos descobertos. Não foi assim com o manso e humilde Salvador, ele nunca teve sequer uma falta. Seu deleite estava na lei do Senhor, e naquela lei ele meditava dia e noite. Mesmo quando não cometemos nenhum pecado positivo, muitas vezes esquecemos de cumprir nosso dever, mas Jesus nunca o fez. Ele era como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na sua estação. Ele nunca decepcionou nenhuma esperança que foi depositada nele. Agora, disse o pai, já tivemos 3 belos pensamentos. Jesus Cristo assumiu nossa natureza, condescendeu em ser muito pobre e não tinha pecado. Havia, na sala, um menino grande, que tinha acabado de voltar do internato para passar as férias de Natal. Então seu pai se virou para o filho e disse: Fred, precisamos ouvir seu comentário a seguir. Muito curta, muito significativa foi a resposta do mestre Fred. Aquela criança tinha uma mente maravilhosa. De fato,
Ele tinha, disse o pai, e seria bom para todos nós se aquela mente estivesse em nós, que também estava em Cristo Jesus. Sua mente era infinita, pois ele participava dos conselhos eternos de Deus, mas eu preferiria sugerir a você outra linha de pensamento: nele havia luz. A mente de Jesus era como luz por sua clareza e pureza. Muitas vezes vemos as coisas através de um meio enganoso, formamos impressões erradas, que achamos bastante trabalhoso depois corrigir, mas Jesus tinha um entendimento rápido para discernir entre o bem e o mal. Sua mente nunca foi distorcida por preconceitos, ele via as coisas exatamente como elas são. Nunca precisou tomar emprestado os olhos de outras pessoas, e as ideias chocadas nos cérebros de outras pessoas nunca guiaram seu julgamento. Ele tinha luz em si mesmo, e essa luz era a vida dos homens, tão capaz ele era de instruir os ignorantes e guiar seus pés nos caminhos da paz. Seu coração era igualmente puro, e isso tem mais a ver com o desenvolvimento da mente e o aprimoramento do entendimento do que somos capazes de supor. Nenhuma imaginação corrupta jamais manchou o brilho de sua visão. Ele sempre esteve em harmonia com Deus, e sempre sentiu boa vontade para com o homem. Você bem poderia dizer, Fred, que ele tinha uma mente maravilhosa. Tendo cada uma das crianças feito alguma observação, o pai dirigiu-se a Maria, a serva. Não seja tímida, disse ele, mas fale e deixe-nos saber o que pensa. Eu estava pensando, Senhor, disse Maria, quão humilde foi da parte dele tomar sobre si a forma de um servo. Certo, Maria, muito certo, e é sempre proveitoso considerar como Jesus desceu ao nosso baixo estado. Podemos muito bem nos reconciliar com qualquer sorte que Jesus voluntariamente escolheu para si. Mas há mais em sua observação, aplicável a Belém e à Natividade, do que você talvez imaginasse, pois, de acordo com o relato do Dr. Quito sobre a estalagem, ou caravanserai, era o lugar do servo que a Sagrada Família ocupava. Imagine agora uma pilha quadrada de paredes fortes e altas, construídas de tijolos sobre um porão de pedra, com uma grande entrada em arco. Essas paredes encerram uma ampla área aberta com um poço no meio. No centro há um quadrilátero interno, consistindo de uma plataforma elevada em todos os 4 lados coberta com uma espécie de praça, e então, na parede atrás, há pequenas portas que levam às pequenas celas que formam os alojamentos. Podemos supor que tal tenha sido a pousada na qual não havia nenhum lugar para Maria e José. Agora, uma descrição do estábulo. Ele é formado por uma avenida coberta entre a parede posterior dos apartamentos de alojamento e a parede externa de todo o edifício, portanto, está no nível do pátio e 3 ou 4 pés abaixo da plataforma elevada. As paredes laterais dessas celas, no quadrilátero interno, projetando-se para trás no pátio, formam recessos ou baías, que servos e tropeiros usavam para abrigo em mau tempo. José e Maria parecem ter encontrado um refúgio em um deles. Lá, supõe-se, o menino Jesus nasceu, e se for assim, quão literalmente verdadeiro é que ele assumiu a forma de um servo e ocupou o apartamento do servo. Mais uma vez o pai busca um texto novo e, olhando para sua esposa, ele diz: minha querida, você se interessou silenciosamente por nossas conversas esta noite, deixe-nos ouvir sua reflexão. Tenho certeza de que você pode dizer algo que todos nós ficaremos felizes em ouvir. A mãe parecia absorta em pensamentos, ela parecia ter uma imagem vívida de toda a cena diante dela, e seus olhos se acenderam como se ela pudesse realmente ver o pequeno querido deitado na manjedoura. Ela falou da forma mais natural e maternal também. Que criança adorável! E ainda assim, ela acrescentou, com um suspiro profundo, ele, que é assim mais belo do que os filhos dos homens em seu berço, depois de alguns anos, estava tão dominado pela ansiedade, sofrimento e angústia, que seu rosto estava mais desfigurado do que o de qualquer outro homem, e sua forma mais do que a dos filhos dos homens. Uma tristeza pensativa tomou conta de cada semblante enquanto aquela mãe piedosa oferecia suas reflexões. A ternura da mulher parecia ser santificada pela graça divina em seu coração, e exalar sua fragrância mais rica. O pai imediatamente quebrou o silêncio ao dizer: tudo, meu amor, você falou melhor do que todos. Seu coração estava partido com reprovação, aquele nascimento humilde foi apenas o prelúdio para uma vida ainda mais humilde, e uma morte ainda mais humilhada. Seu sentimento, meu amor, é uma evidência muito preciosa de seu relacionamento próximo com ele.
Um amigo fiel da dor participa, mas a união não pode ser nenhuma entre um coração que derrete como cera e corações tão duros quanto pedra, entre uma cabeça que espalha sangue e membros sãos inteiros, entre um Deus agonizante e uma alma insensível. Para encerrar agora, disse o pai, olhando ao redor com expressão animada para sua casa, suponho que vocês esperarão algumas palavras minhas. Por mais que eu goste das observações de sua mãe, acho que dificilmente seria correto, em um dia tão auspicioso, terminar com algo melancólico e triste. Vocês sabem que os pais geralmente são mais atenciosos sobre as perspectivas de seus filhos. Posso olhar para vocês, meninos, e pensar, não importa se vocês têm algumas dificuldades, contanto que possam lutar com sucesso contra elas. Bem, agora, tenho imaginado para mim mesmo a manjedoura, o bebê que estava nela, e Maria, sua mãe, cuidando amorosamente dele, e vou lhe dizer o que pensei. Essas pequenas mãos um dia agarrarão o cetro do Império Universal, esses pequenos braços um dia lutarão com o monstro morte e o destruirão, esses pequenos pés pisarão no pescoço da serpente e esmagarão a cabeça daquele velho enganador, sim, e aquela pequena língua, que ainda não aprendeu a articular uma palavra, em breve, derramará de seus doces lábios tais correntes de eloquência que fertilizarão as mentes de toda a raça humana e infundirão seus ensinamentos na literatura do mundo, e, novamente um pouco mais, e aquela língua pronunciará os julgamentos do céu sobre os destinos de toda a humanidade. Todos nós achamos maravilhoso que o Deus da glória se rebaixasse tanto, mas um dia acharemos mais maravilhoso que o homem das dores fosse exaltado tão alto. A terra não poderia encontrar lugar muito baixo para ele, o céu dificilmente encontrará um lugar elevado o suficiente para ele. Então, há apenas uma coisa a ser dita sobre Jesus Cristo: ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Podemos mudar com as circunstâncias, Jesus nunca mudou e nunca mudará. Quando olhamos para ele na manjedoura, podemos dizer, ele é o maravilhoso, o conselheiro, o Deus poderoso. E quando o vemos exaltado à direita de seu Pai, podemos exclamar, eis o homem. Seu coração humano ainda se mantém, embora entronizado na mais alta bem-aventurança, e sente as dores de cada membro tentado ou as nossas aflições. Assim terminou a série de observações dos vários membros de uma família cristã em volta da fogueira de Natal. O pai disse que era hora de se recolher, e desejou a todos eles boa noite, e como o pai disse, assim digo eu, boa noite, e que Deus abençoe a todos vocês. Amém.